O domínio da tecnologia da cerâmica fez surgir a linha de caçarolas, assadeiras e formas Ceraflame. Foram necessários anos de pesquisa para desenvolver a primeira cerâmica refratária com alta resistência a choques térmicos. São produtos com características e benefícios inéditos. A versatilidade, a funcionalidade e a qualidade marcam a linha Ceraflame. O fator saudável dos produtos, que garantem total ausência de contaminação dos alimentos por resíduos metálicos, é comprovado por conceituados laboratórios nacionais e internacionais. Prática de usar, a linha Ceraflame possui alta resistência a choques térmicos. Pode ser levada diretamente ao fogão a gás e elétrico, ao forno de micro-ondas e, tradicional, à geladeira e lava-louças. Como a cerâmica refratária mantém a temperatura por mais tempo, a panela pode ser retirada antes do fogo, o que proporciona economia de gás e eletricidade, e o prato permanece quente ao ser servido na mesa. Ceraflame é altamente funcional. Por não ser porosa, sua superfície é totalmente lisa, facilita a limpeza, evitando a proliferação de bactérias, além de apresentar um design sofisticado e cores modernas. A utilização da Ceraflame tem várias vantagens com relação a outros materiais. É totalmente atóxica, ou seja, não libera nenhum tipo de toxina ou metais pesados nos alimentos. A Ceraflame não risca com utensílios metálicos, sendo possível fazer o uso da esponja de aço na limpeza da peça. Porém, o uso da parte abrasiva das esponjas comuns pode causar micro-riscos. A cerâmica mantém o calor por muito mais tempo que outros materiais, tendo um melhor aproveitamento deste benefício. A Ceraflame trabalha com design e cores atrativas para que seja possível cozinhar e levar o alimento à mesa no mesmo utensílio. Dessa forma, o alimento ficará quente por muito mais tempo. Além disso, por se tratar de um produto atóxico, não é necessário trocar de utensílio para guardar a comida que sobrou na geladeira, podendo esta ser guardada diretamente na Ceraflame, que também é utilizada no micro-ondas para o reaquecimento dos alimentos. Somente a Ceraflame apresenta essas vantagens. Sim, a Ceraflame é fabricada com uma tecnologia cerâmica especial, a qual faz com que as peças sejam resistentes a choques térmicos. Sendo assim, a Ceraflame pode ser colocada diretamente sobre a chama do fogão. Sim, mesmo sendo uma panela, ela é feita de cerâmica, o que faz com que seja o único tipo de panela que pode ser usado tanto no fogão quanto no forno elétrico e micro-ondas. Porém, antes das peças serem levadas ao micro-ondas, devem ter suas tampas de vidro retiradas por conterem um aro metálico. Sim, a cerâmica da Ceraflame é um material extremamente duro, portanto bastante resistente a riscos, ou seja, pode-se utilizar qualquer tipo de utensílio na preparação dos alimentos, até mesmo uma faca para cortar algo sobre as peças. A Ceraflame é fabricada com uma cerâmica muito resistente, mais resistente que as cerâmicas convencionais. Portanto, ela não quebra com facilidade. Mas é necessário lembrar que não deixa de ser cerâmica. Sendo assim, quedas podem danificar o produto. Não, os produtos Ceraflame saem de fábrica prontos para o uso, bastando apenas remover as etiquetas e lavá-los antes da utilização. Na Ceraflame pode-se utilizar qualquer tipo de fogo. Ela resiste às mais altas temperaturas. É importante saber que a cerâmica se comporta diferente de outros materiais, pois ela mantém o calor por muito mais tempo. Desta forma, pode-se dizer que na Ceraflame o uso do fogo baixo traz um rendimento semelhante ao do fogo alto em outros materiais, já que a cerâmica perderá menos calor para o ambiente, mantendo-o na panela. Sim, a Ceraflame funciona perfeitamente nesse tipo de fogão. A Ceraflame não tem nenhuma restrição quanto ao uso desse tipo de equipamento, mas é necessário verificar se algum fabricante com esta especificidade de fogão tem restrição quanto à utilização de panelas de cerâmica. Para isso, o ideal é entrar em contato com o fabricante antes da utilização. Não, para funcionar em fogões deste tipo, a panela precisa conduzir corrente elétrica e a cerâmica é considerada um isolante elétrico.
como a Ceraflame busca ser um utensílio saudável, não aplicamos nenhum revestimento antiaderente nos produtos, pois esses poderiam ser nocivos à saúde. A Ceraflame é fabricada em pura cerâmica, por isso os produtos não liberam nenhum tipo de toxina ou metais pesados nos alimentos. A Ceraflame não utiliza revestimento antiaderente, sendo assim, não possui as mesmas características de panelas com este tipo de revestimento. Mas mesmo sem esses revestimentos, a Ceraflame não gruda com tanta facilidade quanto as panelas de outros materiais metálicos. Devido ao fato de a cerâmica manter o calor por mais tempo, existe uma diferença na utilização deste material quando comparado às panelas comuns. Deve-se lembrar que na Ceraflame o fogo pode ser desligado antes do término do cozimento, pois este processo ainda continuará por mais alguns minutos, mesmo que haja o desligamento da chama. Também é recomendável o uso de fogo baixo, tendo o mesmo rendimento de outros materiais que são utilizados em fogo alto. Assim, até que a adaptação ao material seja completa, sugere-se a utilização do produto Ceraflame em fogo baixo. Sim, a Ceraflame pode ser utilizada em forno convencional. Ainda existe a vantagem de que com Ceraflame não é necessário ter o cuidado quando se retira a peça do forno, pois a Ceraflame é resistente a choques térmicos, ou seja, ao retirá-la do forno, pode-se colocar o produto diretamente sobre uma superfície fria ou gelada, como é o caso do mármore ou o granito, ou ainda colocar diretamente embaixo da água gelada. Essa é uma das inúmeras vantagens da Ceraflame em relação a outros tipos de materiais. A resistência a choques térmicos é a capacidade da peça não ter danos ao ser retirada do calor e ser colocada diretamente sobre uma superfície fria ou gelada, e vice-versa. Desta forma, a Ceraflame pode ser retirada diretamente do fogo alto no fogão e ser colocada em uma superfície gelada, como por exemplo, uma barra de gelo, sem trincar. Ao contrário, também é possível. A Ceraflame pode ser retirada do freezer e ser colocada diretamente sobre a chama do fogão, sem risco de danificar a peça. Não, a Ceraflame é totalmente atóxica, não libera nenhum tipo de toxina ou metais pesados nos alimentos. Justo por este motivo, a Ceraflame é indicada por médicos e nutricionistas como forma de evitar a contaminação dos alimentos durante o preparo. Sim, por se tratar de um material totalmente atóxico, os alimentos podem ser armazenados na geladeira, utilizando a Ceraflame sem risco algum. Isso é uma grande vantagem da Ceraflame, pois além de trazer praticidade devido ao fato de se poder cozinhar, servir e armazenar os alimentos no mesmo produto, traz uma economia de água, de utensílios de uso e na organização de sua cozinha. Além disso, pode-se utilizar micro-ondas para reaquecer os alimentos. Em caso de quebra, a peça não pode ser colada, ela deve ser inutilizada. As alças demoram bastante para esquentar, mas com muito tempo de fogo, elas podem aquecer. Desta forma, sugere-se a utilização de proteção nas mãos para a manipulação do produto quando este estiver quente. Sim, devido ao fato da Ceraflame ser um material muito duro e resistente a riscos por utensílios metálicos, pode-se utilizar tanto a esponja de aço quanto a comum na limpeza da peça. Porém, o uso da parte abrasiva das esponjas comuns pode causar micro-riscos. Essa praticidade na lavagem é o motivo da Ceraflame parecer sempre nova, mesmo com muito tempo de uso. As tampas de vidro não devem ser levadas ao forno convencional e micro-ondas. A panela deve ser levada a esses equipamentos sem a tampa. Sim, porém recomendamos retirar a alça, por se tratar de um material não apropriado para esse fim. Sim, os produtos Ceraflame resistem às mais altas temperaturas. Desta forma, não há problemas em levá-los ao fogo sem alimentos no interior. Sim, a Ceraflame pode ser lavada em máquina de lavar louças. Sim, a Ceraflame pode ser utilizada em fogão a lenha. Esses dois tipos de panelas são bastante diferentes. As panelas de barro não são resistentes a choques térmicos.
e por serem queimadas a temperaturas mais baixas, são bastante porosas e passíveis de ser foco de contaminação por micro-organismos. Já a ceraflame, além de ser resistente a choques térmicos, é queimada a 1.300 graus Celsius, o que faz com que a ceraflame tenha porosidade zero e apresente uma superfície lisa e livre de proliferação de fungos e bactérias. Sim, a garantia ceraflame é de 1 ano contra defeitos de fabricação, a partir da data de compra, mediante a apresentação de nota ou cupom fiscal. A garantia não é aplicada em casos de quedas, batidas ou utilização inadequada dos produtos.